Para a palavra Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida. E chegamos, que é o que mais a gente encontra, não é, gente? Ovelhas perdidas. Pessoas que saíram, se perderam no caminho. Elas estão no caminho, mas elas estão perdidas. Elas não estão fora do caminho. A gente tem que entender que as ovelhas, elas se perderam no caminho. Então significa o quê? Que elas ainda estão no plano de salvação. Apenas estão perdidas. Se perderam pelo dinheiro, se perderam pelo prazer, né? Se perderam por algumas coisas, mas não significa que elas saíram do caminho. Quando saem do caminho, elas passam a adorar outro Deus. Como a gente vê aí, né? Que pessoas que saíram do caminho e hoje são contra Deus. Hoje pregam contra o evangelho. Hoje dizem que o evangelho é mentiroso. Esses saíram do caminho, né, para poder seguir o outro caminho. Então a gente tem que entender que essas ovelhas estavam perdidas, mas estavam no caminho. Vamos lá, no 11, é o filho pródigo. Lucas 15, no versículo 11, Jesus quer falar hoje do filho pródigo que estava perdido. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens. Vivendo dissolutamente, vivendo, né, de qualquer jeito. E havendo ele já gasto tudo, olha o que aconteceu. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E quando o Senhor me deu essa palavra na madrugada, o Espírito Santo brandou no meu coração. O que ele queria falar nessa mensagem, que é muito conhecida do filho pródigo, a qual ele pediu a herança do pai, tinha tudo com o pai, né? Casa boa, comida boa, tinha empregados, né? Ele trabalhava junto com o pai, trabalhava, mas ele era o dono de tudo junto com o pai dele. O que aconteceu? Ele achou que estava ruim. É esse que é o problema, gente. Às vezes tu tá num lugar que você tem tudo, você tem comida, tem comida, tem amor da tua família, você é o dono do lugar, né? Aí o que você faz? Você acha que tá ruim. Aí você acha que tá ruim no lugar que você está. Aí o que você faz? Você vai para outro lugar sem direção de Deus, sem permissão de Deus, sem ser o tempo de Deus, que foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo pediu a herança do pai, com certeza ele recebeu conselhos para abandonar o pai. Ele recebeu conselhos para conhecer o mundo. Ele recebeu conselhos para curtir, né? E por quê? Por que eu digo isso? Porque ele saiu da casa do pai e o que ele fez? Ele foi para a prostituição. Ele foi para a curtição. Não é? Com certeza ele foi aconselhado. Porque se você tem uma vida na tua casa, com a tua família, e você não está no mundo, você não conhece as coisas do mundo. Mas as pessoas que estão no mundo, elas começam a te oferecer. Não é verdade? Eu digo isso por experiência própria. Quando eu comecei a ir para a escola, quando eu comecei a trabalhar fora de casa também, aí as minhas amigas, né, elas começaram a me oferecer algumas coisas, que eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, algumas coisas que eram práticas do mundo, né? Aí eu fui mudando o meu jeito, fui mudando, fui tirando aquela essência, aquela pureza que eu tinha, porque o mundo, ela te dá a gente, por estar em certos lugares que são com pessoas do mundo, a gente acaba aceitando isso. Então, o filho pródigo acabou aceitando em conhecer o mundo. E ele pegou o dinheiro, gente, e gastou com prazeres. Por que muitas pessoas não prosperam, gente? Porque pega seu dinheiro e gasta com prazeres. Eu conheço pessoas que são chefe nos seus trabalhos e não tem uma casa própria. Por quê? Porque gasta dinheiro com prazeres. Então, o que o Senhor veio falar aqui? Tem muitas pessoas aí sem prosperidade. Por quê?
Até tiveram uma condições boas, mas gastou todo o seu dinheiro. Que sabedoria tem isso, gente? Você pegar todo o teu dinheiro e você não usá-lo com limite. Você ter um momento de diversão, de descanso na tua vida não é pecado, mas você acabar o teu dinheiro, olha só o que o mundo faz. Ele te oferece as coisas e ele faz você perder as coisas. Porque aqui o filho pródigo tinha de tudo, tudo. E o que aconteceu? Ele saiu com a parte da herança e no prazer do mundo ele perdeu tudo. Com prostituição, com álcool. Vamos falar agora no nosso tempo. Perdeu com álcool, com prostituição, com drogas, com jogos, né? Com essas coisas enganosas que você acha que está curtindo a tua vida, você acha que está aí feliz nessa prática de vida, mas analisa a tua vida. O que tu tem? Tu tem uma casa para morar? O que tu tem? Tu come bem? O que tu tem? Tu tem droga para usar? Tu tem um corpo de uma mulher para usar, um corpo de um homem para usar? Tu tem um álcool? Você consegue sentir prazer só se você estiver drogado, alcoolizado? Tem pessoas que quando estão drogados nem conseguem sentir prazer, não é verdade? Porque o prazer dele é o quê? A droga. Eu conheço muitas mulheres que perderam seu marido para droga, né? O homem nem trocou a mulher por outra mulher. Ele trocou a mulher pelas drogas. Eu conheço. E é assim. As pessoas que se perderam, elas se perderam no quê? Nessa ilusão da vida. Nessa curtição da vida. A gente vê jovens se perdendo, não tem nada, não querem saber de faculdade, não querem saber de estudo, não querem saber de compromisso, de responsabilidade. O filho pródigo, se você prestar atenção, o que levou ele a perder tudo? O dinheiro que ele tinha. Não era para com o dinheiro ele ter tudo? Não era? Não era assim? Tem o dinheiro, então era para ele continuar bem. Foi o contrário. O dinheiro foi o motivo dele se perder. Que é isso que o Espírito Santo hoje brandou no meu coração. Que pessoas estão se perdendo por causa do dinheiro. E eu estou falando não é das pessoas do mundo. Eu estou falando das pessoas do nosso meio. Porque o filho pródigo, ele era alguém que estava num plano de Deus, numa família de Deus. O seu pai era temente a Deus. Tá entendendo? Para você ter uma ideia, tanto é que quando ele se arrepende, que o filho pródigo se arrepende, que ele passou pela necessidade, que quando perdeu o dinheiro, perdeu a amizade, as mulheres não quiseram mais ele, né? Não é assim? É assim mesmo. As mulheres não quiseram mais ele, as amizades não quiseram mais ele. Aí o que foi que aconteceu? Ele se arrependeu. Essa história é muito conhecida, não preciso nem falar ela toda. Por isso que o Senhor já está aqui, resumindo e falando o que Ele quer. Porque é isso que nós estamos vendo nesses últimos tempos. Pessoas perdidas por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, tem ovelhas perdidas. Por causa do dinheiro tem pastores perdidos. Por causa de dinheiro tem missionários evangelistas perdidos. Por quê? Porque a sua visão agora só é dinheiro. E o dinheiro secou. O dinheiro não deixa mais olhar para as almas. O dinheiro não deixa mais olhar nem para Deus, nem para o Pai, nem para a casa de Deus. O dinheiro tem cegado as pessoas de uma maneira, gente, que a gente está vendo aí o cenário que está sendo montado. O cenário que está sendo montado é um cenário contra o quê? Contra a igreja. O cenário sendo montado o quê? Um cenário com muito poder de dinheiro. E o que eles vão vir oferecer? Dinheiro. Eles vão vir oferecer dinheiro para quê? Para negar a Jesus. Para negar. E aquele que não quiser, né? Aquele que não renunciar o dinheiro será perseguido. Estuda a Bíblia para te ver. Estuda a Bíblia e vê tudo o que está acontecendo. O que a gente tem visto, se você estudar a palavra de Deus, o dinheiro é a grande perdição de almas. Pessoas que estão desempregadas, elas estão lá orando, né? Estão orando, vão para a casa do Senhor, a hora de madrugada, conseguiu um trabalho. Primeira coisa que faz,
Não oro porque estou cansada. Trabalhei o dia todo, né? Trabalhou o dia todo, mas há tempo para todas as coisas. Eu trabalho o dia todo. Eu tenho meu trabalho na madrugada, mas nem por isso eu vou deixar de orar. Pelo contrário, nós estamos num tempo que temos que dobrar as nossas orações, as nossas humilhações. Então, se nós observarmos, gente, a maioria das ovelhas se perderam por causa do dinheiro. A maioria das pessoas estão preocupadas com o dinheiro e não com a sua salvação. Ai, irmã, mas não dá para viver sem o dinheiro. Eu não estou dizendo que é para você viver sem o dinheiro, mas eu estou dizendo para você que o primeiro lugar é do Senhor, que o teu coração tem que estar o Senhor e não o dinheiro. Porque o filho pródigo tinha dinheiro, saiu com dinheiro para viver o mundo e voltou para a casa do pai como? Sem nada. Sem nada. Não é isso? Voltou arrependido, voltou sujo, porque a prostituição te suja, né? Porque as coisas, os vícios te sujam, você está imundo no corpo, na alma, não é verdade? Então, tudo isso, gente, o dinheiro tem feito na humanidade. O dinheiro tem corrompido a muitos, o dinheiro tem humilhado a muitos, o dinheiro tem... Hoje as pessoas amam, dizem que amam os outros pelo dinheiro. Se aquele homem tiver dinheiro, aquela mulher ama aquele homem. Se ele não tiver dinheiro, aquela mulher não ama mais. Não é assim? Homem se envolve com mulheres que têm dinheiro. Até aceita estar com uma mulher mais velha. Não é assim que esses tempos agora? Aceito estar com uma mulher mais velha, não é porque amo, não. É porque ela tem ali uma condições. E tudo tem sido por causa do dinheiro. O dinheiro tem feito muitas ovelhas se perderem. E essas ovelhas que se perderam por causa do dinheiro, o que acontece? Elas acabam ficando sem nada. Por quê? Porque gastam tudo no prazer. Porque pega lá o seu dinheiro e vai gastar. Com o quê? Com aquilo que não vai prosperar a tua vida. É um povo que vive em busca da prosperidade. Quando tem o dinheiro, ele mesmo perde sua prosperidade com prazeres. Que é isso que o filho pródigo fez. Ele perdeu a sua prosperidade com prazeres. Gente. E tem mais, o que o Espírito Santo está falando no meu coração. Que nós não podemos perder a nossa salvação por causa do prazer. Não é isso? O que tem tomado conta, gente, do mundo? Dinheiro e o sexo. Não é não? Não é isso? O que é mais importante aí que a gente vê no mundo? O dinheiro e a vida de prostituição. Os últimos tempos estão pior do que Sodoma e Gomorra. Está pior, não é verdade? Porque esse último tempo está no mundo todo. Antes era só numa cidade. Hoje a gente vê em todo mundo, não é verdade? Então ontem, quando eu estava orando, eu disse, Senhor, eu não posso orar para que não se cumpra a tua palavra. Não é verdade, gente? A gente sabe que o Apocalipse está aí. A gente sabe que a tribulação já começou. Só não vê quem é cego. A tribulação já começou. O caminho aí, tudo já tá às claras. Já está às claras. Então, a oportunidade de você voltar para Jesus, ovelha perdida, é agora. É agora. Porque você, a ovelha que está perdida, você sabe. Você sabe que existe o céu, você sabe que existe o inferno, você sabe que tem a tua salvação e o inimigo quer perder a tua salvação. Então eu digo para você, toma uma decisão na tua vida, porque o inferno não é lugar para você. O inferno não é lugar para você. O vício não é lugar para você. Essa prática de vida errada não é lugar para você. Jesus, ele veio para resgatar ovelhas perdidas. Jesus, ele veio para resgatar pecadores. Um dia eu era uma ovelha perdida e o Senhor me encontrou. Ovelha perdida, gente, Deus nos criou e nos formou para adorá-lo. Para adorá-lo, entendeu? Mas o que aconteceu? Muitas ovelhas se perderam, se corromperam, se sujaram, tem prática de bode, seu coração endureceu,
seu coração se endureceu e se tornou, deixou de ser uma ovelha para ser um bode, para ser um lobo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve uma nova escolha de vida, uma nova prática de vida. Não, lembra do filho pródigo? Tinha tudo com o pai e ele achava que não estava bom. Ele era o dono do lugar, ele era o herdeiro do lugar, ele tinha funcionários, né, boa alimentação, e ele vivia numa vida boa, gente. O que ele entendeu? Que não estava bom. Pediu do pai a parte da herança. Interessante que ele mesmo, estando com o pai, estando nesse lugar, tendo do bom e do melhor, ele mesmo lá só estava o quê? Interessado na herança, no dinheiro. Olha aí, é assim, gente. E aí o que aconteceu? Ele foi embora e ele foi curtir a vida dele e ele perdeu tudo. Então pessoas que vivem na curtição, eles acabam perdendo tudo, gente. Tudo. Então você que tem aí teu trabalho, sempre tem que guardar alguma coisa. Você não precisa acabar teu dinheiro com coisas que não vai ter lucro, que não vai ter fruto para a tua vida. Quantas pessoas estão aí passando fome? Por quê? Porque pegou um dinheiro e foi gastar tudo, gente. Gastou tudo. E agora passam fome, e agora passam necessidade, e agora não tem onde morar. Se você evangelizar na rua, você vai ouvir que muitos lá eram pessoas de faculdade. Se você for evangelizar na rua, eram pessoas que tinham ótimos trabalhos. Mas o que foi que fez aquelas pessoas chegarem àquelas condições? A mesma coisa que o filho pródigo chegou. Tá entendendo? Em vez de pegar o dinheiro e lembrar do que ele tinha que guardar para o dia de fome, ele gastou tudo. Ele poderia ter prosperado, ele poderia ter continuado com o dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele gastou tudo com prazeres, tudo com aquilo que era agradável para ele, que satisfazia a carne dele. E hoje a gente vê um povo, gente, que eles pegam dinheiro e gastam tudo com prazer. Se não for um povo que tem a direção do Espírito Santo, que tem entendimento, hoje a gente sabe que agora que a gente não tem que gastar mesmo, porque tá tudo caro, né? Tudo ficando pior, tudo ficando dificultoso. Hoje a gente tá deixando até de comprar certas coisas. Eu falo para Deus, Deus, eu não posso comprar isso mais. Às vezes eu fico querendo, eu digo, poxa, eu queria isso. Não, Senhor, eu não quero não. Não estamos no tempo de gastar. Nós não estamos no tempo de gastar com aquilo que não se deve. Pelo contrário, está no tempo de guardar, porque você está vendo aí o que as coisas estão caras. Presta bem atenção. Se você tivesse guardado muitos alimentos, agora nessa hora que está muito caro, você teria uma dispensa bastante cheia. Por quê? Porque você estava guardando. Então dava para você ter um controle ali, né? Amenizar um pouco a tua vida. Mas a gente está vendo aí pessoas passando mais dificuldade ainda. Por quê? Porque tudo está caro agora. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente do céu, o Senhor está falando aqui, ele está falando que o dinheiro é o motivo de ovelhas se perderem, é motivo de pessoas se perderem. O dinheiro é o mal de todas as coisas, é o mal. Ele é o mal por quê? Porque se você não tiver um coração, segundo o coração de Deus, se você não tiver uma administração através do Espírito Santo na tua vida, gente, quem pega dinheiro, o que quer fazer? Ele lembra de guardar? São poucos. São poucos que lembram de guardar. Porque você pega o dinheiro, você já quer gastar. Muitos pagam dívidas. Depois sai gastando, sai comprando coisas que nem são necessárias. Eu fico vendo, eu não gosto de comprar muita coisa, gente. Sabe por quê? Porque dá trabalho para arrumar. E eu sou muito prática e eu gosto de ser muito básica, entendeu? Eu gosto de ser muito básica. Eu fico observando que tem umas mulheres que têm um monte de vasilhas, um monte de pote, gente, se aqueles potes, se fossem tudo alimentos, eu queria ver se eles estariam agora passando necessidade. Aí a gente vê uma mulherada que a cozinha já não tem mais aonde colocar objeto.
Se você pegasse esse dinheiro e começasse a guardar o necessário, de graças a Deus eu tenho o entendimento que a gente tem que ter aquilo que precisamos e que vamos usar. E não que vamos deixar ali, né? Só para dizer que tem. Hoje eu tenho um entendimento, graças a Deus, meus pais me educaram. Sempre eu falei isso para vocês, que meus pais sempre me educaram. Nisso que a palavra aqui tem me ensinado. Então aqui, gente, presta bem atenção. Os profetas estão aí, eu estava vendo, tem uma profeta aí, que ela vive falando para as pessoas que Deus está mandando guardar alimento, que Deus está mandando guardar não sei o quê. Aí eu olho para ela, né, eu vejo pessoas censurando ela. Só que o que, gente? A Bíblia, se você estudar o Apocalipse, você já sabe. Se você estudar a palavra de Deus, ela mesma te ensina a guardar. Não é preciso nenhum profeta dizer assim, Deus está mandando tu guardar isso. Às vezes, eu fico vendo os profetas dizendo aí, olha, Deus vai tratar com o povo não sei da onde, com o povo não sei do que. Gente, Deus vai tratar com todos nós. Não tem esse negócio de Deus vai tratar com aquele, com fulano, com assado, com cozido, com frito, não. Não tem isso, não. A Bíblia, ela trata com todos nós. A Bíblia, ela vem para todos nós. Aquele que está limpo, ele tem que vigiar e se limpar mais. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Deus proverá o dia da manhã, mas o que foi que José fez? José, ele guardou alimentos. Se você pode guardar, guarde. Se você não pode guardar, porque tem gente que diz assim, eu não consigo guardar porque o meu dinheiro não dá. É verdade. Não dá nem para você guardar. Mas tem pessoas que podem guardar e devem guardar. Por quê? Porque essas pessoas que guardam vai ajudar aquelas que não puderam guardar. Porque a palavra de Deus, ela ensina o quê? A repartir o pão. A repartir o pão. Então, as pessoas que podem guardar, elas vão guardar e vão ajudar. Por isso que Deus proverá. Porque se alguém não guardar alimento, o que vai acontecer? As pessoas não terão alimento. Então, Deus proverá, porque, gente, Deus não vai mandar alimento do céu como ele mandou no tempo de Moisés, não. No tempo de Moisés, Deus estava se revelando que ele é o nosso provedor. Não é verdade? Nós não estamos mais no tempo de Moisés, nós estamos no tempo apocalíptico, nós estamos no tempo do final do mundo, nós estamos nos tempos mais difíceis, gente. Os últimos tempos serão pior do que o primeiro. O primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia ensina, o Faraó teve um sonho do tempo da vaca magra e da vaca gorda. José, cheio do Espírito de Deus, do Espírito de excelência, o que foi que ele disse? Ele disse assim, Deus proverá? Não. Deus proverá? Foi isso que José disse? Não. A gente tem que entender em que tempo nós estamos. Nós estamos nos últimos tempos. Então, é tempo de quê? De estar preparado. Primeiro, né? Que eu estava falando para Deus. Deus, os alimentos estão caros. Mas o que acontece? Se você plantar bastante, tem frutas. A fruta, ela vai sustentar você. Ela vai sustentar. E se você plantar, se tiver vários lugares aí com árvores frutíferas, quando você tiver com fome, aquela fruta vai te alimentar. Não é verdade? Mas a gente vê um povo que não quer nem plantar. Não é verdade? Tem um povo aí que não, é um povozinho que não toca na areia para não quebrar a unha. É um povozinho que não gosta de criar animais porque os animais fedem. Não, eu não vou criar galinha porque galinha fede. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um povo aí que não gosta dessas coisas, mas gosta de comer. Não é verdade? Mas gosta de comer. Não gosta? Pois é, gente. Então, se você... Os últimos tempos, pessoas, em vez de estar aí acumulando potes, pratos, copos, acumulando essas coisas, era estar se preparando para ter o quê?
alimentos, há frutas, árvores que dão frutos, verduras, tudo isso, esse tipo de coisa, da qual você mesmo pode pegar na tua casa e se alimentar sem precisar comprar, que está tão caro, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia ela ensina tudo para não nos faltar o alimento. Como dizia meu pai, minha filha, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. A gente dá o peixe para as pessoas, mas a gente tem que dizer para as pessoas: você pode aprender a pescar. Muitas das vezes, olha só, eu não imaginava estar aqui nessa plataforma, gente. O meu trabalho com Deus era fora de plataforma. Isso aqui para mim é novo e nem é o que eu queria, mas com certeza hoje eu sei que é o plano de Deus. Mas eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você vai para um trabalho e você não sabe nada daquele trabalho. Mas você precisa do trabalho. O que você faz? Você se esforça e você aprende. Você aprende. Por causa de que você aprende? Por causa da necessidade. Por causa do quê? Que você precisa daquele dinheiro. Então eu quero dizer para você que você é capaz de aprender. Porque Deus, quando Ele te dá um trabalho, Ele sabe que você... Ontem eu estava conversando com a irmã, que Deus abriu a porta para ela de trabalho numa loja bem conhecida e boa. Ela tinha saído de um trabalho, aí o Senhor falou aqui na live que Deus ia abrir outra porta. Aí ela foi no meu particular e disse: é verdade, irmã, eu estou desempregada. E quando foi ontem, eu estava orando por ela, porque eu fico orando, gente. Aí eu estava orando por ela, eu disse: Senhor, cadê a irmã? A irmã conseguiu o trabalho? Quando foi ontem, ela veio e disse: estou trabalhando, irmã. Estou trabalhando. Quer dizer, Deus preparou outro trabalho para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Conheço várias pessoas, gente, que começaram no seu trabalho em umas condições e elas se esforçaram, fizeram o curso, melhoraram e hoje não estão do jeito que estão. Mas agora você vai trabalhar, não se interessa para mudar no teu trabalho, não se interessa para crescer, para fazer um curso, para fazer nada. Aí você quer prosperar? Não prospera, gente, não prospera. Então nós temos que entender que Deus, Ele nos dá a oportunidade e nos capacita. E quando eu entrei aqui, eu digo: meu Deus, o que eu vou fazer que eu não sei mexer, não sei nada, e é tudo novo, mas Deus me capacitou aqui. Deus me capacitou aqui. Então Deus, quando Ele abre uma porta para você, Ele te capacita para essa porta. O mundo abre uma porta para você, mas só que o mundo, ele não te capacita. O mundo te tira aquilo que tu tens. Que foi isso que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo foi para o mundo com dinheiro. Mas o que aconteceu? O mundo tirou o prazer, as orgias, a vida, os gastos fácil, né? Gasta com facilidade, essa falta de administração. Então aqui o filho pródigo gastou tudo, foi comer com os porcos, né? Foi viver nessas condições de perda, por falta de administração, por falta de direção. Não era tempo dele sair da casa do pai, não era tempo dele sair do lugar que estava bom. É o que mais a gente vê, gente, são pessoas saindo do lugar que está bom, atrás de aventuras, atrás de coisas novas e acabam perdendo tudo. Nós só podemos sair do lugar que estamos se Deus estiver mandando. Eu saí da terra que eu morava em Manaus para cá, para onde eu moro, em Vacarias. Mas eu vim com a direção de Deus. Mas ainda estou no plano de Deus, na vontade de Deus. Então, enquanto for a vontade de Deus, eu tenho que aguentar essa saudade e obedecê-lo. Pois aqui eu vejo que é plano de Deus, é promessa de Deus acontecendo na minha vida. Por quê? Quando Deus me consagrou, me chamou para a obra missionária, eu levava a obra missionária nos ribeirinhos. Eu levava eu andava de barco em barco, saía de um barco para outro, para o flutuante. Só que eu nunca passei tanto tempo longe da minha família. Minha mãe ficou doente, o Espírito Santo disse que ia acolher a minha mãe. E eu peguei e disse para o Espírito Santo assim: Senhor, permita eu ficar os últimos dias com minha mãe, porque minha mãe era minha vida. Aí o que aconteceu? Eu parei as viagens,
as viagens missionárias nos ribeirinhos, nos interior, e fiquei fazendo a obra pelos vizinhos, fazendo a obra pela redondeza, né? E aí, quando Deus escolheu a minha mãe, apareceu a viagem. E eu lembrei que eu tinha falado para Deus, né? Eu tinha falado para o Senhor, Senhor, quando o Senhor colher, o Senhor me leva novamente. Só que ele já me trouxe já para um lugar mais distante e já não foi para os ribeirinhos, que eu amo viajar de barco, gente. Não sei nadar, mas eu amo ver a natureza, os peixes pulando no rio. Meu Deus do céu, a escuridão da noite. Você, não sei, aqueles que viajaram de barco sabem o que eu estou falando. Eu amo entrar naquela. A viagem no barco, eu amo o evangelismo no barco, nesses lugares difíceis. É os lugares mais necessitados, né? Assim, do Brasil, é os lugares do campo, do ribeirinho, desse povo que tudo é difícil que para chegar lá, tudo é caro para chegar lá. Aí o Senhor pegou e me trouxe para cá. Quer dizer, eu tinha que obedecê-lo. Eu tinha que obedecê-lo. Então ele fez o que eu pedi, que era para ficar perto da minha mãe nos últimos dias. Mas aí o que que ele fez? Me trouxe para mais longe da minha família. Então ele me deu ali, né? Vai ficar com ela até o final dos últimos dias. Mas aí tu vai ficar, vai para mais longe agora. E hoje estou aqui até a segunda ordem de Deus. Mas eu saí da minha terra na direção de Deus. Então eu só posso sair daqui quando Deus me der a direção. Pessoas que querem fazer as coisas, mas sem a direção de Deus. E quando você faz sem a direção de Deus, você terá perdas. Você só terá perdas, porque foi isso que o filho pródigo viveu. Ele saiu da casa do pai não no tempo de Deus. Por isso que muitos aí, né, vivem perdendo as coisas, porque saem dos lugares sem direção de Deus. Tem pessoas que estão passando por situações difíceis, porque foram fazer as suas vontades. Tudo a gente tem que ter direção do Senhor. E Ele confirma, gente. Ele confirma o caminho que devemos andar, o caminho que devemos seguir. O Espírito Santo, gente, ele é verdadeiro, ele é real. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro. Ele está para nos aconselhar. Minha filha, vai que eu sou contigo. Lembra que Davi, quando ia para as batalhas, Davi orava e Deus dizia, vai que eu sou contigo. Lembra de Josué, vai que eu sou contigo. Então é assim, para nós irmos para um lugar, nós temos que saber se Deus vai conosco. Porque tem muita gente que faz planos. Não, eu vou para esse lugar. Não, eu vou se Deus permitir. Tem pessoas aqui que me convidam que são maravilhosas, que eu sei que vão me receber bem. Mas eu só posso ir se Deus confirmar para mim. Porque a gente tem que aprender, gente, que a gente não tem que viver mais, mas que Cristo tem que viver em nós. E a gente tem que se diminuir para Deus crescer na nossa vida, para Cristo crescer na nossa vida. Porque todas as vezes que eu quero fazer a minha vontade, eu deixo de fazer a vontade de Deus. E quando eu renuncio a minha vontade para fazer a vontade de Deus, Ele cresce na nossa vida. Ele está crescendo na nossa vida. Por quê? Porque a gente está renunciando a nós mesmos. Então, a minha família, eu renunciei. Renunciei o quê? Estar perto dela. Mas falo com ela por vídeo chamado, por telefone, a família, cuidando da minha família. E Deus cuida da tua família. Deus cuida de você. Você não está desamparado. Porque o filho pródigo foi lá para o mundo, não foi? Foi. Foi curtir, não foi? Mas mesmo ele lá no mundo, o inimigo não ceifou a vida dele. O inimigo não tirou a vida dele. E o que aconteceu? Deus permitiu ele viver tudo que ele estava vivendo. É isso que tu quer? Então vai lá. Vai lá viver o que tu queres para te ver. E tu vai tomar... É preciso as pessoas viverem o que tem que viver para tomar uma decisão na vida. Então, muitas das vezes as pessoas estão muito bem com Deus, estão muito bem na sua casa e acham que estão mal. Só porque tem um problemazinho lá. Aí acham que estão mal.
Aí vão embora de casa, vão embora da presença de Deus para viver o que querem viver. Deus permite. Aí você vive o que vai viver, perde tudo, né? Perde tudo, não tem amigos. Se está difícil ter amigos no nosso meio, imagine no mundo. O próprio Jesus, ele disse que a família dele era aquele que fazia a vontade do Pai. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles sim são nossa família. Mas aquele que não faz a vontade de Deus, não é nossa família. O próprio Jesus disse isso. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aqueles que fazem a vontade de Deus te entendem. Mas aquele que não faz a vontade de Deus não te entende nem te quer te entender. Porque eles querem fazer a vontade dele. Eles vão ser sempre contra a palavra, sempre contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O filho pródigo passou por essa situação. Foi preciso ele viver isso. Para quê? Para que ele enxergasse que o melhor lugar é a casa do Pai. Então, muitas das vezes você está passando por situação difícil, está passando por problema, por dificuldade, mas preste atenção que tudo isso é para você voltar para Jesus. Você que se perdeu como filho pródigo, o Senhor está te chamando, volte para a casa do Pai, porque eu tenho vestes limpas, vestes de salvação. Volte para a casa do Pai, porque eu tenho um anel para te colocar, uma aliança contigo de autoridade. E tem mais, ele está dizendo para você, volte para a casa do Pai, porque ele tem uma herança para te dar. O filho pródigo, ele pegou a sua parte, gastou tudo e voltou para a casa do Pai. Quando ele volta para a casa do Pai, ele recebe de volta o mesmo direito, não é? O mesmo direito, porque o que o pai disse? Meu filho, ele disse para o outro filho, tudo que é meu é teu. Então tudo que é do pai estava sendo novamente do filho pródigo, mesmo que ele tinha gastado com tudo no mundo. E é assim, se voltarmos para Deus, tudo aquilo que perdemos no mundo, na casa do Pai, a gente tem muito melhor do que perdemos. Então, na casa do Pai não nos falta nada, não é assim? Com Deus não nos falta nada. O mundo pode tirar de nós, ele está tirando de nós. Nós estamos vivendo esses últimos tempos que você está vendo o que tem sido tirado da tua vida. Mais as portas de trabalho sendo fechadas, o teu dinheiro diminuindo, o tratamento com saúde, tudo está aí sendo tirado, né? Sendo tirado aí. Todo mundo está vendo isso. Eu não estou falando de A nem de B. Eu estou falando que o mundo está fazendo isso. Tá entendendo? Porque a palavra de Deus se cumpre. O mundo, é isso que ele faz. Ele engana que ele vai te dar. Ele engana que ele vai fazer coisas melhores. Aí você confia, né, que vai mudar e não muda. Sabe por quê? Porque Satanás não muda, meu querido. Satanás ele é a perdição. Satanás é um mentiroso, ele promete, não cumpre. Por isso que o Senhor, ele não se agrada das mentiras. Por isso que o Senhor não se agrada de pessoas que vivem prometendo. Na verdade, o que Deus se agrada é daquele que não promete e faz. E faz. Porque é isso que agrada as pessoas. Não é você dizer, eu prometo que eu vou fazer isso, e não faz. O que a gente tem que fazer é fazer. Não é verdade? É mostrar. Se você vai ajudar alguém, não fala nada. Não fala. Compra lá e leva para a pessoa. Porque se você prometer para a pessoa que vai ajudar, ela vai ficar lá esperando. Ela vai ficar esperando. E de repente acontece algum problema com você e você não pode ajudar a pessoa. Aí o que acontece? Você não, aquela pessoa está lá esperando, vai acabar dizendo, poxa, a pessoa me enganou. Mesmo que você nem queira ter enganado, mas houve uma dificuldade que você não pôde mais ajudar aquela pessoa, a pessoa vai dizer que você enganou. Então é melhor a gente não prometer, apenas fazer. Não prometa amor, ame. Não prometa que vai ajudar ninguém. Ajude, ajude. Não prometa, porque se você prometer, a pessoa vai ficar sempre esperando. É que nem uma criança. Se você prometer que vai comprar um brinquedo para ela, ela cresce lembrando que aquela pessoa prometeu um brinquedo e não deu. Se ela vê aquela pessoa 10 vezes, ela pergunta, cadê meu brinquedo? Cadê meu brinquedo? Não é assim? Se alguém promete algo para uma criança. Então tem pessoas aí que é assim.
Você prometeu algo e essa pessoa ainda está esperando o que você prometeu. Então, são pessoas o quê? São pessoas de mentes menina, com meninice, né? São pessoas que não têm uma mente madura. Porque o quê? Se você sabe que alguém te prometeu algo e a pessoa não cumpriu, ou foi por má fé, porque era um enganador, ou foi porque teve algum problema e não pôde te ajudar. Então você vai ter o entendimento, ou a pessoa está passando dificuldade e não pode mais me ajudar, ou a pessoa foi enganador mesmo, né? Mas isso você tem que ter o entendimento, para que depois você não saia aí amaldiçoando as pessoas, né? Lançando palavras malditas. Ah, é um enganador, é uma mentirosa. Gente, você por tudo a gente tem que saber o que está por trás das pessoas. Por que a pessoa parou de te ajudar? Por que a pessoa parou, não pôde mais te ajudar? Por que a pessoa não honrou a palavra dela? É porque é um enganador e mentiroso ou porque passou por uma dificuldade? Tem pessoas que estão te devendo, né? Um exemplo. Aí, mas está devendo porque ficou desempregado, porque ficou doente, não porque é um enganador. Então tem pessoas que estão aí devendo os outros, gente. Mas não é porque são enganadores, é porque ficaram desempregados, é porque passaram por problemas de enfermidade, mas eles estão querendo recuperar, né, as suas finanças para poder limpar o nome, para poder quitar, para não serem esses vistos como enganadores. Eu conheço muitas pessoas assim, mas tem gente que não, tem gente que não entende o outro, tem gente que não entende que as pessoas elas estão sujeitas a aflições, não porque são todos enganadores, gente. Tem gente que são sujeitos a aflições e tem gente que é verdadeiramente enganadores. Mas a própria palavra de Deus diz, se você for emprestar para alguém, não fique com usura. Não fique lá cobrando a pessoa, né? Não fique lá amaldiçoando a pessoa se a pessoa não te pagar. Tem gente aí que, pelo amor de Deus, deixa de falar com os outros, porque o fulano não pagou. Ele fica lá amaldiçoando. As pessoas pedem oração, quem trabalha com venda. Irmã, ore por isso que a fulana está me devendo e eu preciso, né? Quem vende é porque precisa vender, porque é o seu trabalho. Aí eu disse, vamos orar para essa pessoa prosperar e te pagar. Aí demora, a pessoa paga. Irmã pagou, graças a Deus. Eu ensino para elas, vocês têm que orar para Deus abençoar essa pessoa, para que para que ele também dê entendimento para ela pagar as dívidas. Porque se você ficar lá falando mal da pessoa, não vai ajudar ela não, pelo contrário. Em vez de ela te pagar, aí que ela não te paga mesmo, porque tu tá lançando energia negativa. Falamos aqui o quê? De prosperidade, do filho que perdeu sua prosperidade. Por quê? Porque não guardou. E tem muita gente que vai perder a salvação, por quê? Porque não guardou a palavra no seu coração. Porque a palavra liberta, santifica, te limpa, te cura, a palavra te firma, a palavra é o caminho, a verdade e a vida, a palavra te salva, a palavra te leva ao céu, a palavra te renova, a palavra te aviva, a palavra te fortalece, a palavra te dá vida, tira do inferno e te coloca no plano da salvação, a palavra te alegra quando tu está triste, a palavra te consola, a palavra te dá ânimo nesse mundo de desânimo, a palavra te mostra para onde tu está indo, porque tem muitos que não sabem nem para onde está indo, não sabe nem se vai para o céu, não tem nem certeza se vai para o céu, ainda está dúvida da sua salvação. Mas a palavra, ela faz ter raiz. O vento está aí forte, mas você está enraizado em Deus. O barco está balançando, mas Jesus está no barco para acalmar o vento. Jesus está na tua vida.